E aí, galera? Bom, hoje a gente continua a nossa aula de porcentagem, mas com um foco um pouquinho diferente. Por quê? Na aula passada, a gente viu como calcular uma porcentagem. Por exemplo, quanto é 15% de 20? Quanto é 30% de 80? Hoje a gente vai ver um problema um pouquinho diferente. Hoje, a gente tem uma situação e quer saber a que porcentagem essa situação se refere. Então, eu coloquei ali um exemplo, ó. 15 pessoas em um total de 50 corresponde a que porcentagem? Então, vocês reparem que eu não tenho o símbolo do porcento, eu não tenho a porcentagem no meu problema, porque ela vai ser parte da minha resposta. Astrônomo, mas como é que eu calculo isso? Então, a gente vai rever alguns conceitos, tá? Primeiro, a gente está trabalhando 15 pessoas em um total de 50. Então, a gente volta lá para a aula de frações. Como é que eu representaria isso? 15 em 50. Vocês lembram que o risco da fração significa uma divisão, então a gente vai dividir. Só que se eu só fizer essa divisão, eu não vou estar chegando na minha porcentagem, eu não vou estar transformando esse número ainda numa porcentagem, por quê? A gente viu que a porcentagem, ela também pode ser escrita como uma fração em que o denominador é 100. Então, se eu conseguir escrever essa minha fração com uma fração de denominador 100, beleza, cheguei na minha porcentagem. O que a gente vai fazer então? Um truquezinho que eu vou ensinar para vocês. Vocês concordam comigo que multiplicar por 1 não altera o número? Posso multiplicar por 1 sem alterar. E também, que seria a mesma coisa que multiplicar por 1, se eu multiplico e depois divido pela mesma quantidade, eu não altero o meu número, certo? Por exemplo, 2 vezes 3, 6. Dividido por 3, volta para o 2. Então, esse truque que a gente vai usar aqui. No caso do denominador 50, até seria fácil a gente chegar no denominador 100. Mas eu vou ensinar para vocês um truquezinho que vai valer para qualquer denominador, certo? Então, a gente vai multiplicar por 1. Só que esse 1 vai ser multiplicar por 100 e dividir por 100. Vem comigo. Então, eu vou multiplicar por 100 e vou dividir por 100. Por quê? Se eu multiplicar essa minha fração por 100 e depois dividir pelo 100, ok, empatou, continuei com a mesma fração que eu tinha antes, beleza? Mas, para garantir que a gente vai continuar com esse denominador 100, já vou colocar ele aqui, a gente vai fazer o restante da operação. Então, qual é o restante da minha operação? 15 vezes 100 dividido por 50, que é o que eu tenho aqui, né? Dois termos se multiplicando e uma divisão por 50. Então, o que eu vou resolver, na verdade, é 15 vezes 100 e depois vou dividir por aquele meu denominador. Atenção, o denominador aqui sempre vai acabar sendo um número maior, porque eu estou pegando uma parte de um todo, e o todo sempre é maior que a parte, né? Beleza? Continuando, então, a minha multiplicação e divisão. 15 vezes 100, 1.500. 1.500 dividido por 50, lembra? Dá pra gente simplificar o zero, ou pode fazer o 1.500 dividido por 50, que é 30. Então, a gente sabe que o 15 vezes 100 dividido por 50 deu 30. E voltando para a aula de porcentagem, a gente não pode ler essa fração como 30%? Então, a gente pode também escrever assim. Lembra que o sinalzinho da porcentagem é o dividido por 100, né? Então, como que a gente vai fazer sempre? Montei a minha fração, vezes 100 dividido por 100, multipliquei, deixando o meu 100, porque eu preciso que ele apareça lá na minha solução, transformei em porcentagem. Vai funcionar sempre, Sora? Sim, vai funcionar sempre. Vamos fazer mais um exemplo para acabar? Mesmo exemplo de antes, 20 pessoas em 40 agora. Que porcentagem que representa? 20 pessoas é quantos por cento quando o meu total é 40? Então, 20 pessoas num total de 40, vezes 100 dividido por 100, para a gente garantir o denominador 100. Já vou colocar ele aqui. Multipliquei o restante. 20 vezes 100 dividido por 40. 20 vezes 100 é 2.000, dividido pelo 40, simplifiquei o zero, lembra que pode? 200 dividido por 4 é
50. Então, 20 pessoas num total de 40 é igual a 50%. Ou, usando o símbolo, 50%. Feito, galera? Pode sempre usar esse jeito que não vai ter erro, tá? Até a próxima!